Olá, eu sou o Douglas e vamos falar hoje sobre o erro do chip SIM não aprovisionado. O que seria, no caso, este erro de SIM não aprovisionado? Eu vou já, no caso, falar algumas opções do que pode estar ocorrendo com o seu chip. No caso aqui, não é problema, por exemplo, quando dá chip não ou SIM, né, não aprovisionado, não quer dizer que ele está mal encaixado aqui, que você precisa. Claro que você pode, no caso, remover, por exemplo, aqui, ó, a bandeja do seu SIM card, dar uma limpadinha, nunca é demais. Mas geralmente quando dá este erro aqui não é problema de mau encaixamento ou algum problema aqui na bandeja do SIM card. Este problema aqui tem algo a ver com a sua operadora, quando no caso a operadora ainda não está se comunicando de alguma forma com o seu chip, tá? Pode ser este problema que pode estar ocorrendo entre esta interrupção de comunicação com a sua operadora, pode ser alguns problemas que eu vou falar agora para você. No caso aqui, o mais comum do problema do SIM não aprovisionado são chips que não colocam crédito, por exemplo, tá? São chips pré-pagos que não colocam crédito, fica muito tempo sem colocar o crédito e a operadora fica avisando, por exemplo, que o seu chip, no caso, vai ser cancelado e tal, e você, por exemplo, não colocou o crédito, deixou assim mesmo, e a operadora foi lá e cortou, desabilitou a sua linha. Quando ela faz esse tipo de corte por falta de crédito, vai aparecer este erro aqui, chip ou SIM não aprovisionado, tá? Então, no caso, este é o mais comum quando quando a operadora encerra, no caso, algum chip, algum serviço no chip, que daí ela acaba cortando e recebendo este erro. Outro fator que apresenta este erro seria, no caso, quando o chip ele é novo, um chip virgem, que ainda a operadora ainda não fez, por exemplo, a ligação, digamos, né, deste número. Ela ainda não configurou este número na rede dela. Então fica como um SIM não aprovisionado, porque ele é um chip novo. Outra coisa que acontece é quando, no caso, você faz a portabilidade. Então temos duas operadoras, por exemplo, né? A que você está saindo e a que você está entrando. Duas operadoras. Esse chip aqui é da operadora 1 e você vai, por exemplo, para a operadora 2. Então, quando você pede a portabilidade, e no caso, a operadora 1, digamos, a operadora 1, você tem o chip da operadora 1 aqui. Ela recebeu que você deseja fazer a portabilidade, então ela passou o seu número para outra operadora. O que a operadora 1 faz? Ela vai cortar, então, a comunicação com esse chip aqui. Por isso que você precisa, quando faz portabilidade, trocar o chip. É por isso. Então, daí, no caso, ela corta e ele vai dar este erro de SIM não aprovisionado. E você vai pegar daí o outro chip da outra operadora, que vai, no caso, receber essa portabilidade, coloca no aparelho e daí pode até ser que tenha também este mesmo erro por um tempinho, mas é porque a outra operadora está, no caso, ativando o seu número ainda. Mas se você está com o chip antigo, você solicitou a portabilidade, por exemplo, e você está com o chip, de repente, você está usando normal, porque demora um pouquinho para fazer a portabilidade. Você está usando o seu chip normal, com a sua operadora antiga normal, de repente ele apareceu esse erro, a sua operadora já transferiu você para outra operadora e já cortou aqui, no caso, o seu acesso com esse chip. Então, este erro pode ser disso também. Então, você tem que ver. Se você não coloca crédito, então você tem um pré-pago, não colocou crédito, apareceu este erro, é super comum aparecer este erro aqui. E depois, se você está fazendo portabilidade ou se você simplesmente comprou um chip novo, acabou de pôr e ainda não configurou ele, ou se você configurou, ainda não deu prazo para a operadora ativar o seu chip. Então, aí no caso, você vai receber esta mensagem. Outro erro também muito comum é quando você tem um chip, por exemplo, pós-pago e você não paga, por exemplo, as faturas e ele também pode encerrar desta forma aqui. A operadora pode cortar o seu número, por exemplo, e aparecer o chip
o erro do SIM não aprovisionado. Também acontece isso quando você tem, no caso, alguma inadimplência com a operadora. Então ela também pode encerrar o seu serviço desta forma aqui. E o que fazer então se você se encaixa em algumas dessas opções? E também tem uma que eu esqueci, que é caso você tenha um chip guardado. No caso, ele poderia até ter crédito, mas você deixou ele guardado ali, ele tinha R$ 10 de crédito, R$ 20 de crédito, não sei, e você guardou esse chip por alguns meses. Só que a operadora viu que você não está utilizando este número, esse número não estava nem recebendo ligações, nem recebendo sinal, você guardou numa gaveta. Quando você colocar, ele vai dar, por exemplo, ele pode dar este erro. É normal também acontecer isso, a operadora vê que o número está inativo por alguns meses e também corta. Então esse erro de SIM digamos, quando a operadora corta a comunicação com esse chip. É basicamente isso que você tem que entender por este erro. O que fazer então se você está recebendo este erro? Não adianta muito limpar o chip ou fazer outras coisas que a gente vê pela internet. Você precisa ir na sua operadora. E lá na sua operadora você vai ver a possibilidade deles reativarem o seu número, tá? Então, se você está recebendo este erro, você precisa ir até a operadora, você vai explicar que está dando este erro e eles lá na hora vão ver se conseguem resgatar o seu número de volta, tá? Porque quando acontece isso, geralmente eles já cortaram a sua linha e, no caso, você perdeu este número em tese, tá? Então você precisa ir até a operadora e eles vão te explicar os trâmites para poder voltar a ter acesso aqui. Aí ele pode ser que eles troquem o chip ou pode ser que eles consigam por sistema voltar o seu número reativando no próprio chip que já está nele, tá? Então este erro aqui se resolve com a sua operadora, ok? Então este foi mais ou menos para elucidar, né, essas dúvidas sobre o erro do SIM card em aparelhos, tá? Então apareceu o erro do chip não ou SIM não aprovisionado, vá na sua operadora que eles vão conseguir te orientar melhor. Então é isso, galera. Falou, valeu, tchau, tchau.